introduzir o meu pensamento político através da escola austríaca. Então, a gente estava ali na 2014, 2015, toda aquela instabilidade política do Brasil, Dilma reeleita, vai ter impeachment, não vai. E na época, eu ainda no ensino médio, todas as explicações que eram me dadas não estavam me satisfazendo. Toda aquela narrativa de que a desigualdade social é o grande problema, nós precisamos aumentar o Estado para consertar esse problema, que o capitalismo vai destruir o meio ambiente inteiro. E toda aquela narrativa que a gente já está acostumado, né, um viés muito forte, nunca me desceu muito bem. Né? Eu Só falo te perguntar, que isso vinha mais de professores, vinha mais de adultos? De onde vinha isso? Professores ao redor, né? Próprio material escolar. E eu fico brincando que eu sempre tive um espírito anarquista, né? Então, sempre tive essa tendência de uma necessidade de romper com algumas ideias já estabelecidas. E eu caí num site que muitos devem conhecer, que é o Instituto Mises Brasil. Comecei a maratonar os artigos, e daí fui introduzido a esse pensamento econômico, né? Maratonei os livros do Rothbard, Mises, Hayek, Menger. Muitos PDFs gratuitos lá, para quem não conhece. O Manifesto Libertário. É muito uma bom. referência muito boa. É só dar um pulo lá. Você fez o curso da escola austríaca, do Mises, não, no final? Fiz. Fui aluno do Summer School, onde o Denis foi um dos professores. Também fiz a pós-graduação do Mises, que foi muito boa. Com o Adriano Paranaíba, Hélio Beltrão, todo o pessoal lá. Já estiveram ambos aqui. Sim. Muito obrigado, inclusive. Sim. E lendo Rothbard, curiosamente teve 2 livros que me atiçaram o catolicismo. Eu cresci numa família protestante. Meus pais eles sempre foram da Igreja Batista. Mas na adolescência eu acabei rompendo um pouco com todos esses elementos de fé natural de adolescente ali raivoso, né, e tal, rebelde, queria escutar meus heavy metal. Comecei a me reaproximar por uma identificação com a presbiteriana, que tem uma pegada mais racional, uma forte necessidade de aprofundar, né, em questões teológicas. Só que eu era libertário, né? Já tinha sido convencido de que imposto é roubo, que o Estado é uma quadrilha, de que toda essa estrutura que existe hoje não vai solucionar a vida de ninguém, pelo contrário, a gente tem que destruir ela. E o Rothbard ele tem 2 livros que me chocaram bastante. O primeiro é o Educação Livre e Obrigatória, onde ele está ali traçando qual que é a origem desse sistema educacional como ferramenta de controle e de engenharia social na mão de governantes. E ele coloca um início muito claro, que é a Reforma Protestante, onde o Lutero, para conseguir um apoio a seu projeto que ele queria, ele acabou fazendo algumas concessões para conseguir apoio dos príncipes. Então ele envia a carta aos príncipes recomendando a estatização da educação e ele também cria uma doutrina da obediência passiva, falando que os cristãos eles deveriam se submeter incondicionavelmente a qualquer autoridade terrena. Independente se for um déspota, se for uma tirania. Imagina isso aos olhos dos políticos da época, né? Poxa, é isso que a gente queria. E a educação foi estatizada ali na antiga Alemanha, né? Não era a Alemanha ainda. E esse mesmo modelo foi exportado para outros lugares. O Calvino fez a mesma coisa em Genebra. Os regimes totalitários se aproveitaram dessa estrutura também para engenharia social, e é o que a gente vê até hoje. Eu falei, caramba, nunca foi me apresentada essa visão acerca do Lutero, da Reforma e etc. E isso me disse, eu falei, poxa, tem um negócio aí, né? E teve um segundo livro, que esse eu acho um dos maiores trabalhos do Rothbard. O Rothbard ele faz um resgate do pensamento econômico fantástico, desde da escolástica tardia ali, do seguidor de São Tomás de Aquino, até os autores modernos, que é uma obra-prima do Rothbard, que é o An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, a história do pensamento econômico sobre uma visão austríaca. E geralmente na economia a gente aprende que a ciência econômica ela surge com Adam Smith. O Adam Smith é o grande pai da ciência econômica, do liberalismo e tal. E o que o Rothbard escreve é que os acertos do Adam Smith foram plágios dos escolásticos e que os erros foram que culminaram no marxismo no século seguinte, como, por exemplo, a teoria do valor-trabalho. E que a escola austríaca, o grande mérito dela não era criar uma coisa do zero, e sim resgatar um pensamento que havia sido abandonado, que era desses escolásticos medievais. Então, ao longo do século III até o século XVI, você tem diversos autores, diversos filósofos, padres, monges, que escreveram tratados de ciência econômica.
Você tem o exemplo de Martim de Azpilicueta no século XIV, que tinha observado que existia uma relação entre a quantidade de dinheiro e os preços, coisa que até hoje os políticos não aprenderam, né? Ele observando ali falava, poxa, na Espanha, que tem uma abundância maior de ouro, o preço do vinho, do pão, das roupas é mais caro do que aqui na França, né? Então a teoria quantitativa monetária já existe desde o do século XIV. A teoria do valor do Marx ela já nasceu morta, porque no século XVI você tem São Bernardino de Siena chegando na conclusão de que os valores dependem da avaliação subjetiva dos agentes. Isso daí, o Menger, né, ele resgata isso com a Revolução Marginalista, mas todo esse pensamento econômico ele já existia ali na Idade Média, né? E aí eu falei, poxa, sempre me apresentaram a visão de que a igreja, na verdade, perseguia a ciência, era uma instituição anti-progresso, né? Eu falei, se tem essa riqueza de conhecimento econômico, com certeza tem outras coisas. E aí, indo para as outras coisas, eu acabei sendo convencido e ia fazer o quê? Há um ano que eu abracei a fé católica.